Ela é a primeira e a mais importante das instituições humanas, praticamente a nossa porta de entrada para a vida em sociedade, e é com ela que a gente aprende as nossas primeiras lições e ensinamentos. Ela existiu nas mais diversas formas através da história humana, e hoje, mais do que nunca, ela continua se transformando. Eu estou falando da família, e apesar dela existir de muitas formas, ainda tem gente que acha que só deve existir um modelo correto e condena o modelo dos outros usando como argumento a religião ou princípios de moral conservadora. E quem de vez em quando bota muita lenha nessa fogueira é o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Saudações! Eu sou o professor Ney Nordin e a gente vai conversar sobre a nada tradicional família brasileira. Em setembro de 2021, quando o presidente Bolsonaro fez seu discurso de abertura na Assembleia Geral da ONU, ele falou muitas coisas que causaram polêmica. Mas um dos pontos que chamou a atenção foi que em determinado momento ele disse que o Brasil tem um presidente que valoriza a família. Até aí tudo bem, um nobre valor. Só que mais adiante ele fez a seguinte afirmação: temos a família tradicional como fundamento da civilização. A gente sabe que ele dirigiu essa fala para uma parcela bem específica do seu eleitorado. E por família tradicional, subentende-se pai e mãe, héteros, casados legitimamente e seus filhos. Essa fala gerou bastante mal-estar, até porque a família brasileira sempre andou bem longe da definição de tradicional, ainda mais na atualidade. Núcleos familiares são tão antigos quanto a civilização e mesmo a antiguidade. Por uma questão de tempo e espaço, a gente vai começar pelo Brasil colonial. E aqui, o desenvolvimento da família foi moldado pelos padrões da colonização, ou seja, um modelo de importação europeia. Mas a forma como a família se define em qualquer sociedade está diretamente relacionada às condições materiais, religiosas, culturais. E aqui não era nenhuma Europa. Quando Cabral chegou nessa terra, ele já desceu do navio babando, querendo saber se tinha ouro. A carta de Pero Vaz de Caminha faz elogios à terra. Muito boa, de muito bons ares, mas até agora não vimos nenhum sinal de ouro ou prata. Nem ouro, nem prata, e o pau-brasil não era lá tão lucrativo assim. Logo, se iniciou o projeto de colonização voltado à produção açucareira. Todo mundo estudou na escola sobre o engenho de açúcar, composto pela casa grande, moenda, caldeiras, fornalhas e a casa de purgar. Só que tanto quanto, ou até mais importante, é o detalhe de que o engenho colonial foi o primeiro núcleo social do Brasil. Tá bom, eu sei que não se pode menosprezar a sociedade indígena de antes e tal, eu sei. Então vamos dizer que o engenho colonial foi o primeiro núcleo social de colonização brasileira. A gente pode considerar que foi onde a sociedade brasileira começou a se formar. Certo que ela também incorporou influências africanas e indígenas, e ali se definiram muitas práticas que até hoje a gente identifica no comportamento social do brasileiro. E foi também ali no engenho colonial, que era o único centro de integração social dos primeiros tempos da colonização, que um modelo de família foi se formando. Esse modelo foi bem demonstrado pelo sociólogo Gilberto Freire no seu livro Casa Grande e Senzala, publicado em 1933. Ele sistematiza um perfil de família rigidamente patriarcal sob influência da miscigenação, com toda uma cadeia de membros agregados considerados secundários, que também incluíam filhos ilegítimos, bastardos ou de criação, parentes, afilhados, serviçais, amigos, agregados e, no final da cadeia, os escravos. No topo estava o senhor de engenho, o patriarca no comando de tudo. Ele dava a última palavra e decidia o destino de todos. Decidia o que era certo, errado e qual as regras válidas de comportamento social. Esse papel classista de autoridade também criou raízes profundas na sociedade brasileira. Família virou sinônimo de organização latifundiária ancorada nesse modelo paternalista, onde as relações e os vínculos entre as pessoas tinham um caráter pessoal. E isso foi a base de um sistema mais amplo que implicava na dependência e autoridade paterna e de solidariedade entre os parentes. Como não havia outras comunidades onde as pessoas pudessem socializar com seus pares em afinidades e interesses, a grande família patriarcal ocupava essa lacuna e esses espaços.
Vale lembrar que a política econômica de Portugal também influenciou na formação da família brasileira. A estratégia da coroa era buscar lucro fácil com baixo investimento. Assim, ela optou pela concessão de favores e privilégios aos senhores rurais. Esses colonos fortalecidos tiveram mais espaço para impor a sua ordem social e tinham muita autonomia ao poder. O Estado não estava acima deles. A família, no Brasil colônia, era a instituição central e fundamental. Praticamente não havia possibilidade de vida social fora de um vínculo familiar. O vínculo familiar era cultuado como um valor inestimável, era a espinha dorsal da sociedade e orientava os papéis de procriação, administração econômica e condução política. Esse modelo do Gilberto Freire foi aceito como predominante durante muito tempo pela historiografia. Só que não era só isso e nem era tão predominante assim. Mas por muito tempo, as pessoas acharam que ele valia de norte a sul do país. As pesquisas históricas passaram a se valer de outras fontes que antes nem eram consideradas, ampliando o campo e a visão de pesquisa. A constituição da família brasileira se deu a partir dos elementos de formação do seu povo, e esse povo era formado por elementos culturais muito diversificados. Para começar, o casamento era coisa para poucos. Pelo menos nos 2 ou 3 primeiros séculos de colonização, o matrimônio era coisa de elite. Era caro e burocrático, e, portanto, restrito a uma elite europeia. Casar e constituir uma família oficial e legal era um símbolo de prestígio e poder, e implicava em altos gastos, o dote, a festa. A população pobre ficava afastada, mas não deixava de promover suas uniões em modelos que variavam muito de acordo com a cultura, a região e a condição social de seus indivíduos. Agentes do povo formavam famílias mais simples e com menor número de integrantes. Outro modelo equivocado é o estereótipo de marido dominador e mulher submissa. O que havia eram muitas variações de comportamento de acordo com a camada social das mulheres. Esse negócio de divisão de trabalho entre marido e esposa acabou por criar condições de afirmação feminina junto à família, além dos muitos casos de mulheres que assumiam a chefia da família e até dos negócios pela viuvez, zelando pelo patrimônio familiar. Esse modelo de família, diferente da tradicional patriarcal, teve muita importância na fundação da sociedade brasileira. Um primeiro momento de profunda transformação na sociedade e na família foi a descoberta das minas no final do século XVII. Muita coisa ia mudar a partir de então. Em 100 anos, a colônia recebeu em torno de 3 milhões de pessoas e o polo de povoamento se deslocou mais para o sul. Centros urbanos vão florescer e uma população mais mesclada etnicamente vai ser mais difícil de ser controlada pela igreja e pelos poderes. Isso significa mais celibatários, concubinatos, filhos ilegítimos e mães solteiras chefiando famílias. Muita gente andava se afastando dos padrões sociais desejados. No século XVIII, esse contexto de diversidade se espalhou pelas áreas pobres mais ao sul e na capitania de São Paulo. Nos meios urbanos de negócios ligados ao abastecimento, mulheres trabalhadoras estavam por toda parte. Novos ventos sopraram com a chegada da família real portuguesa em 1808. A colônia veria o incremento de uma vida social e oportunidades de estudo que antes não havia. Assim, parte de uma geração, ainda masculina, é verdade, teve outras formas de ascensão social e se afastou um pouquinho do poder patriarcal. Logo, eles também vão formar suas famílias e os seus filhos, quando casarem, vão sair de casa e construir outras famílias, enfraquecendo assim o círculo de poder patriarcal. Até o final do século, a influência burguesa e europeia vai enaltecer o ideário da mulher como rainha do lar, tentando empurrar ela de volta para dentro de casa. No andar do século XIX, veio a independência, a abolição, a república e a imigração, e com tudo isso, o desenvolvimento urbano. Cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, cresceram para os lados e para o alto, e serviram de modelo a todo o Brasil. O sistema patriarcal de família ia se enfraquecendo, mas ainda era o modelo cultural e o discurso oficial divulgado pelas elites. Agora, a cultura urbana permitiu o surgimento de novos atores sociais. Isso implica numa nova divisão de papéis entre homens e mulheres, o que ajuda também a enfraquecer o modelo patriarcal. Com o desenvolvimento industrial, a mulher conquista mais inserção no mercado de trabalho,
mas ainda precisa estar em dia com as atividades domésticas e a criação dos filhos, dureza para elas. O homem ainda é o provedor, mas um número maior de mulheres já participa nas despesas da casa. Só que ainda é muito forte o padrão que valoriza a mulher pelas suas qualidades de cuidar dos filhos e da casa, ou seja, preparar o homem para assumir o seu papel de honesto e trabalhador na sociedade. Claro que essa história tem dois lados. As mulheres de famílias abastadas se ocupavam com bordados e música, enquanto seus filhos eram vigiados pelas empregadas. Do outro lado, as mais pobres participavam ativamente dos negócios e na manutenção da casa. É a partir da segunda metade do século XX que as mudanças ficam mais radicais. A mulher é mais ativa no mercado de trabalho e começa esse papo de controle de natalidade e tal. O resultado disso são relações mais impessoais, laços familiares enfraquecidos. Essas condições transformam muito a instituição da família. Outro fator que não pode ficar de fora é que a década de 1950 também é o momento de uma nova etapa cultural com a influência do cinema, do rock, do rádio, da TV e futuramente as novelas. A novela brasileira moldou muito a família e unificou o idioma. Essas coisas também fariam mudar a família brasileira desde sempre. Mas entramos nos anos de 1960 ainda com uma situação muito desigual. A lei vai contra a corrente e garante os privilégios masculinos. O Código Civil vigente ainda é o de 1916 e nele o marido é legalmente o chefe da família. A mulher ainda tem acesso limitado ao trabalho e à propriedade. Perante a lei, ela é incapaz de assumir a liderança da família e até de tomar decisões sobre a sua vida pessoal. Aliás, de acordo com a lei, a família só existe perante o sacramento do matrimônio e é indissolúvel. Qualquer outra forma era ilegítima, o que incluía os filhos. Só os filhos naturais tinham direito aos bens, por exemplo. Em 1962, uma lei começava a reconhecer os direitos da mulher ter alguma voz na família e previa o seu direito de recorrer à justiça. No final dos anos 60, os divórcios aumentam e a religião perde a força de coibir as separações. As pessoas não querem mais ser prisioneiras num casamento infeliz. Na década seguinte, a lei conhece avanços de igualdade nos divórcios e também o direito da mulher não usar o sobrenome do marido se ela não quiser. E ela pode também optar pelo regime parcial de bens. A igualdade no casamento começava a aparecer no horizonte. A luz do fim do túnel apareceu com a Constituição de 1988. A Constituição Cidadã abriu as cortinas para que a família fosse aceita como uma instituição mais abrangente. O conceito de família foi pautado pela ideia de união baseada no amor recíproco. O artigo 226 define como uma entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Muito importante foi a concepção de proteção integral à criança como prioridade. Em 2002, entrou em vigor um novo Código Civil. Levou 20 anos para ser aprovado e teve muitos avanços, mas nesses 20 anos, muita coisa mudou. A união de pessoas do mesmo sexo ficou de fora, por exemplo. Só em 2011, o STF reconheceu esse direito, mas ele ainda não está previsto em nenhuma lei. Um dos avanços mais importantes é o fato de que ambos os cônjuges assumem os mesmos direitos, deveres e responsabilidades na vida em família. A base deve ser o respeito e a consideração. A realidade é que surgem a partir daí inúmeros modelos de organização da família. Casamentos sucessivos, parceiros diferentes, filhos de diferentes uniões, casais homossexuais adotando filhos legalmente, casais com filhos ou parceiros isolados, as chamadas produções independentes e por aí afora. As últimas pesquisas e censos mostram que a família brasileira passa por uma crise que se deve a vários fatores. Ela apresenta tendências de redução de tamanho, as mulheres têm proporcionalmente menos filhos, o aumento de uma expectativa de vida, a banalização das separações, etc. Mas essa crise não enfraquece a família como instituição, apenas causa o surgimento de outros modelos de família. Em pleno século XXI, a família brasileira nada tem de tradicional, aliás, nunca teve. Ela é pluralista e se realiza por modelos alternativos de convivência. A palavra de ordem é diversidade, e não importa qual o modelo ou condição. Uma coisa não mudou. A vida comum em família existe para buscar afeto, união, apoio e felicidade.
Lamento quem não concorda, mas quando o presidente elege um modelo de família como representante de toda uma sociedade tão diversa quanto o Brasil e faz isso para agradar um eleitorado específico, religioso e conservador, ele se afasta muito de ser legitimado como líder de uma nação. Bom, era isso e a gente fica por aqui. Eu quis te dar, ao menos, as linhas básicas de um panorama histórico sobre a família brasileira e te mostrar que ela nada tem de tradicional. Espero que eu tenha te ajudado a relativizar essa ideia daqui para frente. E eu espero também que tu tenha gostado e eu te convido a se inscrever no meu canal e também a visitar o meu site de História e Cultura Geral no endereço que está aparecendo aí. Não esquece, quem conhece história entende melhor o mundo. Um abraço e até a próxima!